só a Chape faz aí uma temporada ruim. Péssima, né? Temporada péssima. Um time que não venceu ainda na Série A do Campeonato Brasileiro. Sim, a sequência é pesada e coincide também que as coisas vão ficando mais... Né? É o funil, sim. É o funil. É reta final de Libertadores, é reta final de Brasileiro, não. Ainda falta muito. Só que é pressão também para não perder o Atlético de vista, não permitir que o Flamengo chegue. É isso. Você está curioso? Sim, diz para nós. Porque ontem, não sei se você que está em casa estava assistindo ao programa, eu falei assim, olha, conversei com uma pessoa da comissão técnica do Palmeiras que me contou qual que é a estratégia nesse período para chegar bem para esses confrontos, para essa sequência, principalmente para o jogo contra o Atlético. Vou gravar aqui, tá? Pode falar. Gravando. Eu achei a ideia, assim, talvez nem seja uma revolução, mas eu não tinha pensado por esse lado e achei bem interessante, viu, Eugênio? Quero saber o que vocês acham. Ele me falou o seguinte, Bruno, o jogo contra o Atlético é muito puxado. O que o Abel vai tentar fazer nesses dias? Ele vai tentar descobrir um defeito no Atlético que talvez nem o Atlético saiba que tem. Porque o time do Atlético é novo. O time do Atlético está em uma sequência grande de vitórias e de jogos sem perder, ou seja, ninguém sabe qual é o problema do Atlético. A missão da comissão é encontrar algo que talvez nem o Atlético saiba que seja um seu defeito. Porque o Palmeiras, as pessoas já sabem quais são as virtudes e os defeitos. O Flamengo, as pessoas já sabem quais são as virtudes e até os defeitos do Flamengo. Do Atlético a gente não sabe. Se a gente descobrir e conseguir aplicar isso em um jogo, pode ser decisivo para eliminar o Atlético no confronto. Qual é esse defeito? Ele não sabe ainda, ou pelo menos não me falou. Mas diz que eles estão trabalhando para tentar identificar isso. Faz sentido ou não? Faz todo sentido, porque é aquilo que a gente vem falando sobre o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras há algum tempo. Ele é o técnico das estratégias, dos jogos específicos em que ele esmiuça o adversário, procura entender onde ele pode ter um caminho. Ele fez isso com o São Paulo. Ele fez isso com o Independente Del Valle na Libertadores. Ele fez isso com o Santos ano passado. Ano passado não, esse ano ainda, né? Mas na edição passada da Libertadores. Ele vai entender de que forma ele pode encontrar o River. Sim, com o River. Embora tenha sofrido muito no segundo jogo na volta, mas ele foi lá e ganhou do River. É uma característica dele. Agora, tenha certeza que lá em Minas Gerais, lá em Vespasiano, sim. Lá na cidade do Galo, o Cuca está lá vendo também os jogos do Palmeiras. Com um porém. Muitos jogadores não estão lá, né? O Atlético tem uma debandada de seleção. É verdade, mas em termos de você pensar uma estratégia, de você analisar, tem toda a certeza que o Cuca também é que é no sentido de que os defeitos do Palmeiras a gente já viu, né? Por ser um time há mais tempo, a gente já conhece alguns. Mas é um time que muda muito. É um time que muda muito. Olha só a situação do Atlético. Para piorar, o Savinho está na seleção sub-17. Mas isso não conta. É um jogador que quase não entra. Não conta. E aí acaba o refresco. Alan Franco está no Equador, Júnior Alonso está no Paraguai, Vargas está no Chile, Savarino está na Venezuela, só que... Sim. Tira o Savinho? Só que 4. Arana, Everson e Hulk. É verdade. O Cuca não tem o que fazer. Ele tem que buscar estratégia mesmo. Vai estar estudando. E no caso do São Palmeiras também, a gente viu que contra o São Paulo, esse foco todo fez o time perder talvez um pouco de rendimento no Brasileiro. Agora, ele tem os jogos nessa sequência de Atlético, no meio com o Flamengo e com o Corinthians. São 2 jogos muito pesados também. Não dá só, imagino, pensar só no Atlético, ou dá? Não dá. A não ser que ele abra mão do Campeonato Brasileiro. Porque são jogos importantíssimos. O jogo com o Flamengo é confronto direto. O jogo com o Corinthians vale muito pelo psicológico. Né? Pelo que vai ter de lidar com torcida, etc. Então, o que ele pode fazer, e o Palmeiras permite a ele fazer isso, é adotar estratégias diferentes. É não mostrar o que ele está pensando em colocar em prática contra o Atlético nesses 2 jogos. É também identificar os adversários e o que ele pode explorar desses adversários e usar armas diferentes. E quando eu digo usar armas diferentes, não significa poupar jogadores, porque o Palmeiras tem armas diferentes. Ele pode montar equipes diferentes para essas partidas de acordo com o que ele fizer de planejamento. Só o ataque tem diversas opções. Né? Sim. Pode escalar aqui 3 ataques do Palmeiras. E outras Tanto vezes... que nós, e eu, critiquei muito a opção que ele fez para o jogo com o São Paulo, especialmente no jogo de ida. Falei, como? É isso que ele vai colocar em campo?
E acabou que o Palmeiras se classificou contra o São Paulo. Ou como a gente criticou a partida recente Com com o Cuiabá. o Cuiabá. Foi um isso, copia e cola do jogo anterior que com o assim, São Paulo, né? Não funcionou. era. É. Não funcionou. E se o Cuiabá exigiu algo diferente do Palmeiras, do que foi com o São Paulo, imagina esses times agora com o Corinthians, com o Flamengo e com o Atlético. Sim. São times que exigem coisas diferentes, Marcos. E abordagens completamente diferentes. Flamengo e Atlético vão atacar o Palmeiras como também vão ser atacados. A Chapecoense não. O Corinthians eu acho que vai querer também trocar alguma coisa com o Palmeiras, porque o Corinthians hoje já está Sim. acreditando mais nele mesmo. São abordagens completamente diferentes dos jogos. Enquanto a gente estava vendo a Bibiana, não sei se vocês repararam essa volta de treinos do Palmeiras ali na caixa de areia do trabalho. Vocês viram? Você Aí, chegou ó, a ver? tô vendo agora. Isso daí, ó. E assim, a gente não tem aqui pretensão nenhuma de analisar a condição ou trabalho físico dos jogadores com uma imagem de 30 segundos, tá? Não tô aqui para falar se é certo ou se é errado. Mas a questão é a seguinte, quando a comissão técnica do Luxemburgo trabalhou lá, foi um escândalo, não foi? Sim. Tá trabalhando assim no Cruzeiro ainda, né? É que eu acho que tem treinamento específico para... Tá querendo o que com isso? Né? Tá querendo resistência, força. E acho que esse não pode ser o treinamento. Esse é uma etapa do treinamento. Claro. Assim, como era uma etapa do treinamento do Vanderlei, ou da comissão do Vanderlei. Mas quando é assim, o Vanderlei chegou... Tá... Só faz isso? só faz isso? Aí estoura o jogador. O Abel só faz isso? Não, né? Por que essa diferença assim, de repercussão, Eugênio? Ô, Bruno, te confesso sinceramente que eu não lembro dessa repercussão tão forte assim em relação ao Luxemburgo, não. Para mim é uma coisa natural do futebol, faz parte. É claro que você não vai fazer isso todo dia, toda hora. Mas está ali, inclusive, se existe a caixa de areia, é para ser usada. E é usada em vários lugares. Sinceramente, para mim, é algo normal, natural. Se não fosse mais usada, já teriam aproveitado ali o espaço para... Faz outro campo, faz faz outra atividade. Exato. Ali. É que quando chega o Luxemburgo e logo no começo com o Antônio Melo aparece o treino ali, o pessoal fica, tá vendo, voltou anos 90 e tal, né, sinceramente, eu não sou preparador físico para dizer o que está certo e o que está errado. Sim. Não, e várias vezes, né, Eugênio, assim, os clubes utilizam a praia, né? A praia é areia. Claro. Então, assim, é um treinamento específico para aquele momento. Não pode ser apenas esse treinamento. E aí você tem ali no centro de treinamentos do Palmeiras a opção de fazer lá ou de trabalhar na academia, que a gente também vê aqui frequentemente, é equipada da melhor maneira possível, né? Algo que a gente discute que talvez não seja no São Paulo hoje. Quantas vezes a gente fala que o São Paulo hoje tem esse tipo de problema, né? O próprio São Paulo tem discutido isso, Marcos. Da necessidade de uma renovação, né? E isso é constante, né, Bruno? Renovação de aparelhagem, de estrutura, isso é constante. Renovou, então fica atento, porque daqui a um ano tem que renovar de novo. Porque assim é a evolução, né? Então é isso, hein? O Palmeiras se preparando então para essa sequência difícil, como a gente viu aí, de jogo com o Flamengo, depois Chapecoense e aí na sequência as partidas contra Atlético, Corinthians e Atlético.